Reta final dos concursos, como entrar de vez dentro das vagas e não se desesperar. Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer a melhor reta final possível, com todos os elementos, tudo que você precisa fazer para ter um excelente desempenho nesse período após o edital e chegar muito bem na prova, ganhando várias posições ali no concurso. Vamos lá? Primeira coisa, o que é a reta final? A gente sabe que o estudo de reta final é um divisor de águas. A reta final não é só mais uma fase da preparação para concursos. A reta final, ela é extremamente importante. Quem se desespera, às vezes não consegue se organizar bem, não consegue estudar bem ou estuda com uma estratégia ruim, acaba perdendo pontos importantes nesse período, tá? Por outro lado, quem faz uma boa reta final, bem organizada, bem planejada, com uma boa estratégia, com determinação, disciplina, consegue ganhar várias posições no concurso. Então, se estava fora da nota de corte, entra para a nota de corte. Se estava fora das vagas, muitas vezes entra para as vagas, vai lá para as cabeças do concurso. Porque uma boa reta final, uma reta final bem feita, ela faz total diferença. Agora, o que é a reta final, né? Nós temos vários momentos da preparação para concurso. O primeiro desses momentos é o início e o estudo regular, o estudo de base. E aqui é importante abrir um parênteses para dizer o seguinte: o que aprova não é a reta final, o que aprova é esse estudo de base. Só que tem muita gente fazendo um bom estudo de base. Na reta final, tem gente que é bom de jogo e vai lá e consegue fazer uma boa reta final e tem um ótimo desempenho, revisar bastante. E tem gente que se desespera, se atrapalha e, por mais que tenha feito uma boa base, vai ter um certo prejuízo. Por isso que a reta final é determinante, mas ela é determinante para quem fez o dever de casa, para quem fez a base. Se você não fez a base, aí nem adianta, aí a gente não está falando para você aqui, tá? Então o que é a reta final? Normalmente se diz que a reta final é o período pós do edital, ok? Só que como é que funciona até a publicação do edital? Nós temos várias fases até a publicação de um edital. Nós temos a autorização do concurso, depois tem a publicação de um regulamento, o planejamento do concurso com a publicação de um regulamento. Não são todos que publicam o regulamento, mas alguns publicam o regulamento. Depois nós temos a contratação da banca. Contratada a banca, nós temos agora o próximo passo como sendo a publicação do edital. Então, contratou a banca, já tem que ligar os motores ali e acelerar bastante, porque de fato, depois que contratou a banca, pessoal, aí o próximo passo é só publicar o edital. Já tá tudo certo. Tá bom? Autorizou o concurso, né? Às vezes autoriza o concurso e fica demorando e tal, muda ali o interesse político. Beleza, mas autorizou o concurso, você já tem um ótimo indício que vai ter a prova. Mas depois de autorizado o concurso, tem algumas fases. Agora, contratou a banca, meu amigo, é certo. Porque o poder público não vai assinar um contrato com uma entidade privada que vai organizar ali o concurso, Sebrasp, FGV, FCC, enfim, alguma entidade privada que vai organizar o concurso com previsão de dispêndio de recursos financeiros, se não for para fazer a prova, ok? Então, celebrou o contrato, contratou a banca, já era, vai publicar o edital. Agora, publicou o edital, aí não tem mais conversa. Nesses passos anteriores, você já tem que acelerar os seus passos, tá bom? Já tem que acelerar os seus passos. Agora, publicou o edital, aí a gente tem a nossa reta finalíssima mesmo. Outro parênteses importante é dizer o seguinte: não fica pulando de reta final em reta final. Isso é um erro muito grande de preparação em concurso. Quando a gente fala aqui de uma reta final bem feita fazer a diferença, é para quem já formou base. Se você está começando a estudar agora, se você está na metade dos estudos, meio dos estudos ainda, é estudante intermediário, não está na hora de entrar numa reta final, numa preparação intensiva ainda, num curso intensivo ainda. Não, forme a base primeiro. Pular de reta final em reta final é um dos piores erros que você pode cometer. Por quê? Você vai para uma reta final despreparado, estuda igual um louco, faz ali um estudo muito desgastante e não vai absorver tanto. Por quê? Porque você não tem a base, né? O estudo de reta final, ele é majoritariamente de revisão. Então, se você vai revisar o quê se você não estudou ainda? Revisar é rever. Se você não viu, como é que você vai rever? Certo? Então, você faz um estudo ali desgastante, não aproveita muito, chega na prova, toma pau, sai dali extremamente desgastado, ansioso, frustrado, aí fica um tempo sem estudar, sai outro edital, opa, vou fazer outra reta final. Aí, de novo, o mesmo procedimento, os mesmos acontecimentos, sai de lá frustrado de novo. E aí, isso só vai minando a sua resistência.
e você vai tendo problemas aí na sua preparação. Então, tem que seguir o roteiro certinho, forma a base, estuda ali um curso regular, monta o seu material de revisão, depois você vai para as retas finais. Outro ponto importante da reta final, a reta final não é hora de fazer loucuras. Tem muita gente que chega na reta final e se desespera. Aí começa a trocar a noite pelo dia, virar a noite, achando que aquilo vai fazer passar. Não é isso que vai te fazer passar. Você tem que intensificar os estudos, sim, mas não é para fazer loucura. Aí chega lá, se desespera, quer trocar todos os materiais. Ah, meus materiais não estão bons. Olha, isso não é uma análise objetiva da situação. Você está deixando a ansiedade falar por você. Quer trocar todos os materiais, trocar todos os métodos de estudo, assistir todas as lives falando sobre reta final. Não! Você precisa ter uma boa estratégia de reta final, sim, intensificar os estudos, sim, mas sem se desesperar e cometer loucuras, tá bom? E como é que vai fazer então essa boa estratégia? Como faz esse bom planejamento? Vamos lá, eu vou dividir aqui em tópicos, pessoal. A primeira coisa é intensificar de fato o ritmo de estudos. Eu tinha lá em casa, quando eu chegava num pós-edital, eu já comunicava meus pais, minha família, né? Morava ali com os meus pais inicialmente. Depois, quando eu fui morar sozinho, passei no primeiro concurso, tomei posse, fui morar sozinho fora, aí já era mais tranquilo. Mas quando eu ainda morava com os meus pais, eu já avisava todo mundo, falava, olha, tô entrando aqui no modo psico, tá? Eu vou fechar aquela porta, eu vou estudar igual um maluco aqui, vou estudar muito. Por favor, só me interrompam em casos graves, se for possível, obviamente, né? Eu tô na casa dos meus pais, eu devo respeito, devo atenção, devo tudo a eles, né? Ali dentro, mas dentro do diálogo, falo, olha, se possível, não me interrompam aqui. Se vocês puderem me ajudar nisso, naquilo outro, porque eu tô na reta final. E de fato, eu intensificava o máximo possível os meus estudos, finais de semana aproveitava o máximo possível. Claro, domingo ali de tarde eu parava para ficar com a família, dar uma descansada, fazer alguma coisa que eu gostava, para renovar as forças para segunda-feira. Mas o primeiro ponto e muito importante é intensificar os estudos. Se tem espaço para você, aumenta a carga horária. Eu não tinha muito espaço, porque eu já estava nesse ritmo intenso desde sempre. Eu já preenchia todos os meus horários durante a semana com estudos, sábado o dia inteiro com estudos, domingo boa parte com estudo. Então, eu não tinha muito o que aumentar, mas eu intensificava, entrava ali no hiperfoco para poder ter o melhor desempenho possível. Então, beleza. Aqui, intensificar os estudos. Intensificar as revisões. Reta final é hora de revisar. Tem gente que chega na reta final e quer estudar todo o conteúdo novo do edital que não estudou ainda. Ele acha, não, então eu já estudei aquilo lá, não vou revisar mais. Aí chega na prova, não acerta nem o conteúdo novo e nem o conteúdo que já tinha estudado porque não revisou, porque esqueceu, chegou lá, confundiu. Então é mais importante você revisar o que já estudou do que estudar conteúdos novos. Não quer dizer que você não vai estudar conteúdos novos, mas a prioridade é revisão. Porque o que vai te fazer acertar questões da prova é revisar aquilo que você já vem estudando. É isso que você vai acertar. Estudar conteúdo novo agora não vai fazer você absorver esse conteúdo. Não tem tempo ainda, não tem tempo suficiente para você aprender esse conteúdo. Tá certo, você vai acertar algumas coisas de conteúdos novos porque você acabou de estudar, mas é mais difícil de acertar. É mais fácil você acertar conteúdos já estudados que você está revisando. Beleza? Lei seca. Se você não leu muita lei seca durante sua preparação regular, agora é hora de intensificar e fazer essa leitura, tá bom? A gente sempre fala, olha, o estudo da lei seca tem que estar desde o início. Estuda a lei seca junto com o estudo da teoria, junto com a realização de questões. Agora, tá bom, se você deixou isso a desejar, agora é hora de você retomar e estudar forte a lei seca, tá bom? Porque muitas questões da prova objetiva virão na lei seca, virão cobrando lei seca. Então é importante você estudar aqui a lei seca e revisar a jurisprudência. Tem que revisar a jurisprudência. Eu tinha um material de revisão de jurisprudência que eu mesmo ia montando, mas a gente tem aí no mercado, aqui no próprio Estratégia, a gente tem vários materiais. A gente tem aqui a jurisprudência estratégica, que é a revisão de jurisprudência final para o seu concurso, que é um arquivo que você lê ali com toda a jurisprudência relevante para aquele concurso em específico, focado naquela carreira. Então fazer uma revisão final de jurisprudência, normalmente eu deixava ali para 2 ou 1 semana antes da prova para fazer essa revisão geral de jurisprudência. Ponto 5 aqui, conteúdos específicos
do edital. O próprio edital, ele dá algumas dicas do que a banca quer cobrar. Então, às vezes, tem uma coisa muito específica. Eu lembro no concurso da AGU, tinha lá, agora isso já está bem mais difundido, mas no concurso da AGU estava lá no edital, sandbox regulatório. Cara, isso era um assunto muito específico para estar no edital. Se você falar regulação, já aborda o sandbox regulatório. Só que a banca fez questão de colocar aquilo no edital. Opa, se a banca fez questão de colocar aquilo porque ela quer cobrar e não quer ter problema de ter cobrado algo e depois ter alguma impugnação falando que não estava no edital. Então, se você tem conteúdos extremamente específicos no edital, é uma dica de que a banca quer de fato abordar aquilo ali, tá bom? Então, conteúdos específicos ali previstos no edital são muito importantes, beleza? Então, se ele vai detalhando muito um certo assunto ou outro, você já fica de olho naquilo. Agora, vem aqui para esse ponto que é extremamente importante, que é focar no custo-benefício das matérias e dos assuntos. Veja, existem matérias, existem assuntos que têm altíssimo custo-benefício. Quais são eles? São aquelas matérias e assuntos que tem o conteúdo pequeno ou menor do que a regra e com muitas questões no edital. Então, por exemplo, edital agora delegado da Polícia Civil do Piauí. A gente tem ali uma matéria, né, um bloco de matéria que vai ser cobrado no edital com 12 questões de legislação estadual e conhecimentos gerais. Quando você vai lá para o edital, você percebe o seguinte, que você tem na legislação específica que vai ser cobrada, você tem 3 ou 4 leis ali. Grandes leis, mas são 3 ou 4 leis apenas. E veja, se você dividir no meio, legislação e conhecimentos gerais, legislação vai trazer 6 questões. Poxa, muita coisa. Para 4 leis? Então, é imprescindível, é imperioso que você pegue essas leis e estude. Por quê? O conteúdo é rápido de ser estudado e tem muitas questões da prova. Nos concursos de procuradorias, quando você tem uma divisão igualitária entre as matérias, por exemplo, você vai pegar lá constitucional com 10, administrativo com 10 questões, processo civil com 10 questões, processo civil é gigante, Quer dizer que você vai deixar de estudar processo civil? Não, você tem que estudar, é muito importante. Você vai estudar majoritariamente por revisão. Aí tem processo civil 10 questões, aí vem lá no final, na PGM, direito urbanístico 10 questões. Porra, direito urbanístico, pessoal, são algumas leis ali, é uma matéria curtinha, deve dar 1/4, 1/5 do processo civil, do tamanho do conteúdo do processo civil. Então, quem tem maior custo-benefício aqui? O urbanístico ou o processo civil? Os dois com 10 questões. Então, você tem que olhar para o edital e ver o que tem maior custo-benefício e dar um enfoque maior aqui. Não quer dizer que você vai deixar de estudar processo civil. Você vai estudar. Mas aí dentro do processo civil você faz essa análise de custo-benefício também. O que cai mais? Procedimento comum. Procedimento comum é o que cai demais em processo civil. Então, processo conhecimento, até a parte dos recursos, então é o que mais vai cair. O restante, poxa, você vai mais ali pela lei seca, vai fazendo uma revisão mais rápida, né? Porque tem um menor custo-benefício. Então faz essa análise do custo-benefício e dá maior enfoque naquelas matérias e assuntos que tem maior custo-benefício. E o último, e aqui é a dica de ouro, eu vou até colocar aqui como dica bônus, tá? Embora seja uma dica bônus, ela é uma das mais importantes, é uma das coisas que mais me traziam ali desempenho nas minhas retas finais, que é o estudo reverso. Mas cuidado, pelo amor de Deus, se você fizer o estudo reverso errado, só vai te trazer prejuízo. O que é o estudo reverso? Você vai começar estudando o assunto fazendo questões. Você vai pegar ali e fazer uma bateria de 20 questões sobre o assunto, né? Então, o que acontece? Beleza, vou estudar improbidade administrativa. Eu faço 20 questões sobre improbidade. Depois que eu fizer essas questões, eu vou estudar, revisar a teoria de improbidade. Já estudei várias vezes, revisei várias vezes, vou fazer uma revisão final de improbidade ali, naqueles 2, 3 meses entre o edital e a prova. O que essa bateria de questões anterior vai me trazer? Primeiro, ela vai me trazer maior assertividade na hora de revisar. Porque eu vou focar naqueles pontos que eu tive maior dificuldade, que eu errei, que eu tive maiores problemas. Nos pontos que eu acertei, que eu tô dominando o assunto, não é acertar por sorte. Acertei por sorte, acertar por sorte no treino é a mesma coisa que errar. Na prova é ótimo, maravilhoso, ganhou o ponto. Mas no treino, acertar por sorte, você tem que considerar que você errou, tá bom? Que você não sabe o assunto. Mas as questões que eu acertei e percebi que eu tô dominando o assunto, eu reviso muito mais rápido e já passo pro próximo assunto. Olha como isso vai me dando velocidade na reta final. Vai me mostrando
dominando aquilo que eu tô dominando e faz com que eu revise mais rápido e ganhe mais tempo para revisar outro ponto que eu tô com mais dificuldade. Primeiro ponto, vai me dar velocidade nas revisões e me mostra aquilo que eu tenho que revisar mais, que eu posso passar mais rápido. Segundo ponto, vai fazer as questões que eu vou fazer é da banca da minha prova, tá? Fazer questões da banca da minha prova, só se não tiver muita questão ali da banca. Mas vou fazer as questões da banca e vai me mostrar o que a banca gosta mais de cobrar dentro daquele assunto, que eu vou dar maior enfoque na revisão. E me mostrar aquilo que eu tô errando mais. Então eu vou revisar depois, fazer as questões com um olhar clínico para aquilo que é mais cobrado, para aquilo que eu tenho maior dificuldade e para aquilo que eu estou errando. Então vai me dar maior assertividade na minha revisão. Então, o estudo reverso é muito importante. Agora, cuidado! Não faça estudo reverso se você não estudou o conteúdo ainda. É a primeira vez que eu estou vendo improbidade administrativa. Faça o estudo reverso? Jamais! Você vai fazer o estudo reverso quando você estiver revisando. Você já viu todo o conteúdo, já estudou todo o conteúdo, já revisou 1, 2, 3 vezes. Agora, no pós-edital, no pós-edital, depois de já ter revisado várias vezes no estudo regular, no pós-edital eu faço o estudo reverso. Perfeito? É só assim que o estudo reverso funciona. Beleza? Mas comenta aqui qual dessas estratégias você utiliza e comenta também o que você quer ver aqui nos nossos próximos vídeos. Quais dicas, quais técnicas, qual fase do estudo vocês querem que a gente passe para vocês aqui algumas dicas valiosas. E claro, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que a gente vem produzindo aqui. Curte, compartilha e segue a gente nas redes sociais, @Estratégia Carreira Jurídica e @rodolfo.pena com 2 N's. Um grande abraço e até a próxima.